Boa noite, eu sou o Ian e eu vou apresentar sobre o APFS. O APFS ele foi desenvolvido pela Apple em 2017 para resolver os problemas do HFS+, também chamado de macOS estendido, que foi utilizado pela Apple desde 98. Ele é o sistema de arquivos padrão do iOS 10.13 e do macOS 10.13 em diante. E ele é totalmente otimizado para armazenamento flash, como SSDs, e também pode ser utilizado em discos rígidos tradicionais. Então, como já dito anteriormente, ele está presente só no macOS e no iOS, e ele é baseado em Unix, como desde sempre que eu saiba. Alguns dos limites do APFS é que dependendo da versão da Apple, ele não vai, do teu sistema Apple, ele não vai ter compatibilidade, né? Então, a partir do 10.12 para baixo, o APFS não é suportado. Ele também não tem suporte para a criação de links rígidos entre diretórios, que impacta o funcionamento de backups feitos pelo Time Machine. O APFS também não reconhece outros tipos de sistemas de dados nativamente, então é necessário que seja executada uma formatação para exFAT para ser reconhecido no sistema da Apple. E ele também não oferece nenhum tipo de suporte ao RAID, a não ser pelos volumes Apple RAID. Alguns dos benefícios do APFS. Ele tem acurácia em escalas de nanosegundos para as timestamps. Ele tem suporte para o trim, ajudando a gerenciar blocos obsoletos. Ele tem um esquema de proteção de dados em eventos como um crash de sistema. Ele tem criptografia flexível nativamente, sendo que possui uns 4 tipos de segurança para os dados. Ele tem suporte nativo ao SMB, Server Message Block, usado para a troca de dados pela rede. E os inodes são em 64 bits, suportando mais de 9 quintilhões de arquivos por volume. Como a PFS aborda o journaling? Tem o journaling do macOS expandido, que serve para proteger a integridade do sistema de arquivos hierárquico. Escolher essa opção caso não precise de um formato criptografado, ou com distinção entre em caracteres maiúsculas e minúsculos. Tem o macOS expandido com journaling e criptografado, que é usado pelo Mac e exige uma senha de criptografia para as partições. Tem o macOS expandido com a distinção entre maiúsculos e minúsculos, que é usado no Mac também, só que ele exige essa distinção entre os caracteres maiúsculos e minúsculos. E tem a distinção entre os maiúsculos e minúsculos com journaling e criptografado, que junta todas as outras três opções. Então, a estrutura de dados do APFS é uma árvore B, onde o diretório raiz dos dados contém as folhas dessa árvore. Todos os nós galhos contêm apenas links para os próximos nós, até que enfim chegue em uma folha requisitada. Cada container também contém um ou mais volumes ou sistema de arquivos com cada um seu próprio namespace. Precisa ser maior que 512 bits para conter um volume e menor que 1024 megabytes para conter mais de dois volumes, assim por diante. Com um índice de 64 bits, os volumes do APFS suportam mais de 9 quintilhões de arquivos. Aqui tem uma imagem da estrutura do FS e a apresentação sobre alguns pontos importantes dessa estrutura. Então tem o superbloco de containers. Então o CS, o Container Superblock, é o ponto de entrada para o sistema de arquivos. No CS também contém informações sobre o tamanho do bloco, número de blocos e ponteiros para o gerenciador de espaços para essa tarefa. Os IDs de blocos de todos os volumes também estão armazenados no superbloco. E o CS é o nível mais alto do sistema de arquivos. Também existe o superbloco de volume. O VS, Volume Superblock, existe para cada volume do sistema de arquivos. Ele contém um nome do volume, um ID e um timestamp do acesso e criação.
Com o suporte, com o Superblock Container, como o Superblock Container, ele também contém um ponteiro para um mapa de bloco que mapeia os IDs de bloco para bloquear deslocamentos. Existem também os pontos de verificação, onde um ponto de verificação é um estado histórico de um container. Cada ponto de verificação é inicializado com um container Superblock. E o estado atual, aquele de onde o superbloco principal se origina, geralmente é o último container superblock na coleção de CS. Um ponto de verificação envolve os metadados do container e do volume. Existem os bitmaps também, que no APFS as estruturas de bitmap são comuns para todos os volumes de container. Cada volume tem uma cotação dos blocos de container, mas os blocos não estão em áreas dedicadas. Um byte no bitmap block rastreia 8 blocos, em que cada bit oferece o status de alocação. E cada bit é o status de um único bloco. As tabelas. Os tipos de tabelas vão de 0 a 7. E os tipos de tabelas são diferentes em estruturas, mas o cabeçalho da tabela de 24 bits é consistente em todos os tipos de 24 bytes é consistente em todos os tipos de tabela. Os nós. Os nós são containers flexíveis usados para armazenar diferentes tipos de entrada. Eles podem fazer parte de uma árvore B ou existir por conta própria. Os nós podem conter entradas flexíveis ou de tamanho fixo. Um nó também contém uma lista de ponteiros para as chaves de entradas e registros de entrada. E para cada entrada, o nó contém um cabeçalho de entrada no início do nó, uma chave no meio do nó e um registro na entrada do final do nó. Os inodes de 64 bits. Os inodes de 64 bits aumentam significativamente o namespace em comparação com o seu antecessor, o HFS+, de 32 bits. E como já dito anteriormente, suporta mais de 9 quintilhões de arquivos por volume. Conclusões. O APFS foi criado como uma solução universal para toda a linha de dispositivos da Apple, que deve ser compatível com todos os equipamentos, ter compatibilidade com versões anteriores e funcionar bem com tanto o iWatch quanto o Mac Pro. Assim, o novo sistema APFS será mais seguro do que o HFS+, graças à sua tecnologia de criptografia integrada, proteção de dados em caso de falhas e um esquema de backup de dados simplificados. E aqui também vou mostrar algumas implementações de referência. Uma delas é o Linux APFS RW, que está em fase, é um módulo experimental para leitura de APFS em Linux, com a sua, e ele é escrito em C. E também tem um outro que é o APFS Fuse Drive for Linux, que ele é uma implementação de apenas leitura do Fuse Driver para o APFS e suporta software encriptografados nos volumes. E aqui também tem, voltar para a apresentação, as referências de onde tirei alguns dos dados da apresentação.